Ela tem a sensação de a informação que você consome é um controle sobre o que você pensa? E o seu ídolo? Você já parou para pensar como o seu ídolo, de certa forma, também manipula os seus hábitos e o que você fala? E se você pensou nisso, esse é o livro que eu vou estar debatendo hoje, que a gente vai estar falando hoje, é 1984 de George Orwell. Feito por George Orwell, que não é o nome dele. O nome dele é Eric Arthur Blair. E ele nasceu em Montarrey, no norte da Índia. Quem diria que esse menino era indiano, gente? Em 1903. E aí foi morar na Inglaterra. Bem interessante, ao mesmo tempo que ele é um livro bem irônico. Que mesmo ele sendo lançado em 1949, ele é um livro que, de certa forma, fala mais Ágil social e principalmente como a tecnologia é um ponto de vigilância muito interessante. E, de certa forma, como nós criamos um sentimento do passado, uma lembrança que, de certa forma, talvez não existiu. E com esse texto, né, com esse livro, que eu acho incrível, eu acho que, de certa forma, o livro fala muito mais sobre o capitalismo e como o fascismo age do que literalmente contra o socialismo. Esse livro é um livro que fala especialmente contra o socialismo e eu tenho sérias dúvidas, porque, de certa maneira, o livro parece muito mais sobre uma crítica irônica ao capitalismo, porque eu acho que é isso, eu tenho essa sensação de sentir isso. Esse texto, né, esse livro aqui, ele é muito atual, mesmo ele tendo sido lançado há não sei quanto tempo. Pera, deixa eu organizar aqui certinho. Tá organizado aqui. Tomara que minha mão não fica ofuscando ele. Esse livro ele foi lançado há tanto tempo atrás e, de certa forma, ele fala das mesmas coisas que nós vivemos hoje. De certa forma, como nós criamos certos tipos de comunidades e como nossas bolhas criam certos tipos de fala, certos tipos de dogmas e atitudes que são completamente diferentes de outras bolhas. Isso sempre aconteceu, normalmente, né? Mas, de certa forma, eu acho que é muito louco como a ideia do grande irmão, que tá no livro, né? É tipo uma pessoa super incrível, super fodástica, sabe? Uma pessoa assim, badass. E essa pessoa se transforma em alguém político, tá ligado? Uma pessoa que tá ali pra incentivar o totalitarismo da ideia dela, principalmente permanecer exatamente o que ela quer e não o que as outras pessoas precisam, o que as outras pessoas desejam. E ele chega ao ponto de criar uma outra língua. E essa outra língua é literalmente a forma mais incrível de minar a ideia, a idealização, a fala e principalmente o pensamento, tá ligado? Às vezes eu fico vendo certas coisas na internet que eu fico assim, meu Deus, isso tem muito a ver com o livro. Tem até umas marcações aqui, e essas marcações foram muito boas, porque de certa maneira, quando eu tenho essas marcações, eu consigo lembrar das melhores partes, do que eu imaginei daquela hora, sabe, quando eu tava lendo aquela obra. E foi muito incrível observar isso. E a gente tem outro ponto, que é ele, no livro, eu acho que isso talvez seja muito claro para muitas pessoas, mas no livro nós temos uma coisa chamada violência, e a violência, ela é uma organizadora social muito boa. De certa forma, a violência, com medo e com outras coisas e opressões, ela cria um certo tipo de coisas a serem seguidas, tá ligado? Tipo, um certo tipo de linha, onde se você sai da linha, você toma porrada, tá ligado? Se você é muito fora da curva, você também é oprimido. E eu acho que isso mostra muito como, de certa forma, a sociedade faz isso. De certa maneira, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vive, no sentido de, poxa, vou dar um exemplo bem simples. Quando nós falamos de uma questão de violência, a gente tem muito exemplo da escola, tá ligado? Tipo, você entra na escola, dependendo da sua classe, dependendo do que você é, o que você representa, você vai sofrer violência por aquilo. E isso vai ser taxado como algo normal, pra você ser uma pessoa mais normal. E isso é muito louco, isso também acontece dentro da própria família. E é muito incrível como, de certa maneira, tudo isso é uma construção social e o livro também denuncia muito isso, de certa forma. Mas ele denuncia mais para esse lado político, como, tipo, da forma que um grande ator político construiu todos aqueles tipos de dogma, todos aqueles tipos de imaginações sociais e como as pessoas são muito escrotas umas com as outras, sabe? As pessoas se denunciam como se, tipo, poxa, a filha denuncia o pai na história. E eu fiquei assim, gente, não é possível. Não é possível que as pessoas conseguiram ser controladas a esse ponto. E hoje é uma coisa que parece muito normal no sentido, não tô dizendo nesse sentido de denunciar, as pessoas têm que serem denunciadas quando elas fazem merda, mas não no sentido de um controle, tá ligado? Por exemplo, você não concorda comigo, então eu vou te atacar, tá ligado? É mais isso que acontece hoje nesse sentido.
E mais um adendo também que temos aqui é a religião. A religião também é isso, tá ligado? Tipo, a pessoa faz uma coisa e a outra pessoa fica, tipo, ah, você fez merda, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que lá, entendeu? Tipo, isso é muito louco, porque é muito louco, mas voltando. E logo depois, a gente tem uma outra parte que é uma discordância minha muito grande com o George. Ele fala no livro que a massa, as massas só podem desfrutar de liberdade intelectual porque carecem de intelecto. Essa parte é muito interessante porque nós temos um ponto onde a gente diz que as pessoas se sentem livres. Olha aí como é que vem a crítica do capitalismo. Porque as pessoas se sentem livres comprando, né, hoje em dia. Vamos dar esse exemplo. Que, de certa forma, o capitalismo ele dá essa liberdade, mas não o suficiente. Ela dá uma liberdade de escolha. Mas é uma escolha muito ínfima, uma escolha muito estranha. Poxa, você escolhe se você vai, sabe, tipo, comprar. Nossa, é muito engraçado. Porque, tipo, você escolhe se você vai comprar uma coisa que é do seu interesse ou não, mas tem coisas que você nunca vai conseguir comprar? Ou como assim? Que liberdade é essa? Que liberdade que estamos falando? E de certa forma, ele joga muito nesse ponto para poder criar essa ironia maior ainda, que as massas carecem de intelecto. As massas, elas se sentem muito inteligentes, muito dominantes de intelecto, mas na maioria das vezes não são, e isso é um fato. Mas é muito falacioso você usar esse argumento para dizer que as pessoas são burras. As pessoas não são burras. Infelizmente, as pessoas têm completa consciência de certa forma do sistema, só que elas não têm esse conhecimento teórico. Elas conseguem entender que, de certa forma, certos lugares são para bancos, de certas formas, certos corpos não conseguem entrar em certos lugares. Se você chegou agora, muito prazer, meu nome é Breno. Eu faço ciências sociais e um bocado de outras coisas, e é isso. Se você quiser mais reflexões como essas por aqui, você deixa o like e se inscreve, porque eu sempre vou estar criando conteúdo aqui pra falar de alguma coisa que tá na minha cabeça, sabe? De certa forma é um sonho estar aqui, sabe? Criando um conteúdo, uma arte que de certa forma faz sentido pra mim, entendeu? Mesmo que seja só falar. Eu acho incrível como ele, e por partes, está certo, porque as massas realmente não têm o mesmo conhecimento que a gente vai considerar de um escritor, tá ligado? Tipo, a maioria das pessoas não tem o mesmo ensinamento de um escritor, não tem a mesma, sabe, complexidade de explicar uma ideia, por exemplo, muito complexa, mas de certa maneira, as pessoas não são burras, tá ligado? Eu acho que esse é o meu maior, tipo assim, nossa, ele perdeu tanto aqui no argumento, o que ele tá querendo dizer isso, sabe? E, sabe, eu acho muito louco como ele tenta todo o tempo do livro mostrar que a massa, ela é uma coisa assim meio estranha, meio confusa assim. E isso é uma verdade, porque de certa forma a massa é um pouco isso. Ele tem uma resenha dentro do livro que o Eric Fromm faz dele, que eu achei assim, é bem a cara do Eric Fromm mesmo, porque ele falava muito sobre isso eu acho que o Eric Fromm fala sobre o homem unidimensional também, e isso faz tudo a ver com o que o Eric Fromm faz. Como o sistema totalitário do livro, ele é uma coisa muito interessante. Tipo, como eu li o livro de como o fascismo também age, porque, de certa forma, o totalitarismo e o fascismo não são tão distantes. E são bem parecidos, pra dizer a verdade, porque todos eles são uma certa tipo de hábito e construção de que as coisas só podem ser de um jeito e não de outro, tá ligado? É literalmente uma limitação das coisas. Isso acontece muito no Oriente Médio, tá ligado? Tipo, as mulheres não podem fazer muitas coisas por conta de cultura e questão principalmente desse totalitarismo, entendeu? Que tem dentro do Estado. E o Estado age porque ele quer, tá? A inclusão, a violência, pra que as coisas não continuem evoluindo, sabe? E não continue existindo mesmo. E, cara, eu gosto muito desse livro. Particularmente, eu daria uns 5, mas eu vou dar 4 pra esse livro. Eu acho que esse livro é muito bom. Mas eu acho que as resenhas no final e essa parte que ele fica jogando as massas como pessoas burras, pessoas não inteligentes, eu acho isso um pouco muito compreende, sabe? Um pouco raso demais. É um argumento muito raso, sabe? Tipo, eu não acho que isso é verdade, na minha opinião. Então, eu acho que é por isso que eu sou contra esse tipo de ideia. E por esses 2 pontinhos, eu acho que eu dou, como posso dizer, dou 4 pontos pra esse livro. Eu acho que dou 4 de 5. Eu acho um livro muito bom. Eu acho que a Júlia é incrível, incrível. Gente, ela é muito linda. Muito incrível. Tipo assim, carismáticas, no máximo. E o Wilson, eu já não acho ele tão assim, sabe? Acho que ele, tipo, meio sem sal, meio, sabe? Meio pá. E principalmente, eu acho incrível como esse livro, ele ainda continua muito pertinente quando a gente fala da tecnologia, e como a tecnologia é, tipo, uma dominação mesmo nos nossos pensamentos, do que nós fazemos e do que nós pensamos.
E, de certa forma, todos nós temos um grande irmão na nossa cabeça, sabe? E é muito louco como aquele Alestásia e toda aquela fic que o cara inventa pro Wilson é muito incrível, porque você também fica acreditando nisso daquele ponto e o plot twist chega no final. E aí que tá o ponto, o plot twist no final não foi uma coisa que eu gostei tanto. Eu acho que, tipo, você poderia ter melhor, ter sido bem melhor em comparação a outras coisas. Que, tipo, por exemplo, o livro, ele é um grande apanhado de vários plot twists. Por exemplo, ele vai começando a te explicar como que, de certa maneira, o Estado, ele vai oprimindo as pessoas e destruindo as pessoas para poder conseguir, né, fazer o que ele quer. E como que, de certa forma, as pessoas sempre estão vigilantes. Elas entre elas, e principalmente elas entre o grande irmão. Elas entre o Estado. Isso é muito o que acontece na internet. Poxa, as pessoas não têm tanta liberdade, assim, de postar no Instagram, no TikTok, porque elas sentem que todo mundo vai estar falando. Mas, gente, a pessoa não é Beyoncé, a pessoa não é ninguém, tá ligado? Tipo assim, ela fica, nossa, e que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. E isso vem muito acompanhado do medo, tá ligado? E a violência que ela pode sofrer. Poxa, tipo, se ela fizer alguma coisa de errado na internet, ela vai sofrer uma violência, entre aspas, sabe? E é muito louco, bem louco imaginar isso. Esse livro fala muito sobre coisas que nós vivemos agora, no hoje. E, de certa maneira, gosto muito do livro, recomendo bastante. Se inscreve no canal e assiste outros vídeos aqui também. Eu vou fazer mais vídeos e eu tô gostando bastante de fazer isso. E um beijo, até a próxima.